Olá, queridos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Espero que com vocês estejam bem, graças a Deus. Comigo está tudo bem, espero que com você também esteja tudo bem. Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre fé e saúde. Quando falo de fé e saúde, estou falando de toda a fé em relação a problemas de saúde. Hoje a gente tem muita coisa em relação à fé e à saúde de ambos os lados. Quando falo de ambos os lados, falo de pessoas cristãs e pessoas que professam a sua fé em Deus e têm o seu problema de saúde. Eu também sou teólogo, tenho mestrado em teologia e o que eu vou falar é pautado nas teses de saúde e também da fé. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médico, que precisam de médicos são os doentes. Dessa forma, ele não anula a medicina. Jesus Cristo anula a medicina? A resposta é não, só que precisamos entender quais são as doenças que você vai procurar o médico e quais são as doenças que você vai procurar ajuda espiritual. E a gente vai esclarecer aqui, dentro dessa temática sobre fé e saúde, quais os momentos que você vai procurar um profissional, tá bom? Então vamos lá. Existem casos em que somente a medicina poderá fazer alguma coisa por você, como por exemplo, houve uma fratura exposta. Não tem como você só orar e apresentar a Deus e ali o problema ser resolvido. Você vai ter que passar pelo médico, não anulando a fé, você vai acreditando em Deus e vai orando para que tudo dê certo, para que Deus use o médico, Deus direcione, ocorra tudo certo, ocorra tudo bem. Mas existem momentos, existem coisas que somente pela fé é que você irá resolver o problema. Eu vou citar aqui, por exemplo, um problema quando ele é de causa espiritual. Existem muitas pessoas que não acreditam, eu respeito a você, né, que não acredita, mas existem pessoas que hoje estão doentes porque essas pessoas elas brincaram com coisas espirituais. Existem pessoas que estão doentes porque essas pessoas elas não andam bem na presença de Deus. Existem pessoas que têm problemas também espiritual devido a ter sido feito trabalhos, sido feito oferendas para aquela pessoa, querendo ou não, admitindo ou não. Existem pessoas que trabalham de forma espiritual, são pagas para isso. Existem outras que elas mesmas fazem e ali a pessoa ela vai adquirir problemas na sua saúde, porque às vezes é feito trabalhos até mesmo para essa pessoa ela morrer. Então nessa situação, ao você reconhecer que essa coisa ela é espiritual, você precisa procurar ajuda espiritual. Você precisa buscar a Deus para que o seu problema ele seja solucionado. Então, se nós da fé cristã não dividirmos isso, você vai dar murro em ponta de faca. Existem médicos que não acreditam, por exemplo, que uma coisa espiritual possa tocar uma pessoa e ela adoecer, certo? Eu, como terapeuta holístico e cristão, eu acredito que pode sim a pessoa ser acometida de uma doença por trabalhos espirituais. Como também admito que tem pessoas que adoecem pelo fato delas não andarem bem com Deus, certo? Então, Deus pode fazer o milagre na vida dessa pessoa que alguém fez um trabalho para que ela fique doente?
Pode, Deus é todo poderoso. Para isso é uma batalha, é necessário a pessoa crer, é necessário a pessoa buscar, e a pessoa que pegou determinada coisa, entrou em determinada ação, ele precisa ter também uma preparação espiritual para que isso aconteça, tá? E existe casos em que a pessoa ela se arrepende sozinha, ela busca a Deus e o problema é solucionado. Existe casos em que a pessoa precisa buscar a Deus. E quando a pessoa ela é da fé, ela está orando, ela faz campanha, ela está fazendo tudo correto e ela não obtém resultado, ela vai ficar esperando? Ela não vai ao médico? Se ela for ao médico, ela está sem fé? A resposta é não. Ela não está sem fé. Você precisa entender quando é Deus que vai resolver e quando Deus quer que você procure a medicina. Porque o nome dele vai ser exaltado, o nome de Deus também vai ser exaltado em cima desse problema, em cima dessa causa que você tem. Seja ela do lado natural, seja químico. E às vezes você vai ser um canal de bênção para a vida daquela pessoa. Como que você vai ser um canal de bênção para a vida daquela pessoa? Quando você procura aquele profissional, o seu problema é solucionado e você vai contar para outras pessoas, você vai dar um depoimento do trabalho daquela pessoa e aquela pessoa, através de você, formada. Às vezes, Deus pode trabalhar abrindo um vínculo de amizade, onde você vai ter um contato com um profissional, com um bom profissional, você vai fazer amizade e vai ajudar outras pessoas, indicando o profissional bom, um profissional qualificado, que ajudou você, que você está ajudando seus amigos e também está ajudando o profissional. E daí Deus pode fazer a obra na vida daquele profissional ao qual você foi até lá e fez a obra. Outra coisa que pode acontecer é o profissional ser impactado pela sua fé, ser impactado por você permanecer ali de pé, alegre, feliz, como exemplo. Ele pode até mesmo desejar conhecer a sua fé, aquilo que você acredita. Por quê? Porque a pessoa está muito doente, a pessoa está num problema difícil, um problema que pode levar ela até mesmo à morte, seus últimos dias de vida dela, mas ela transmitir uma fé radiante, uma fé viva. E eu te pergunto, isso não glorifica ao nome de Deus? Porque quando você está a serviço de Deus na sua vida, quando você aceita a Jesus como seu Salvador, você está testificando, testemunhando da sua vida com Deus até no último momento da sua vida. Também existem casos em que a pessoa ela vai lá doente, cabisbaixa, sem direção, sem saber o que fazer, e de repente aquela pessoa ela reconhece a Deus, aquela pessoa ela reconhece que precisa ter fé e lá é feito a obra. Também existe caso em que Deus vai levar você, através do seu problema, para dentro de um hospital. Às vezes as pessoas estão com o coração duro, com o coração fechado, e você vai lá testemunhar da sua fé. Através do seu problema, as pessoas são contagiadas pela sua fé dentro de uma unidade hospitalar, aonde você vai falar de Deus, testemunhar da sua fé para as pessoas que estão dentro daquele ambiente, para as pessoas que estão ali às vezes sem perspectiva de vida. E aí o milagre acontece na sua vida e na vida daquelas pessoas. Então nem sempre o problema que você tem, o problema que te acometeu,
é porque Deus está te castigando, é porque Deus está colocando a mão sobre a sua vida, é porque você está sendo injusto. Não, às vezes ele vai trabalhar na vida de outras pessoas e ele sabe que você vai suportar, ele sabe que você entende. Depois eu irei entrar dentro de outros temas também, mas eu vou antecipar um que depois a gente vai aprofundar mais. Qual o propósito, às vezes, da doença na vida das pessoas? Existem vários propósitos de Deus com a doença. Um dos tais, quantas pessoas hoje estão próximas de Deus, vou até aproximar mais aqui de você, aqui da câmera, estão próximas de Deus por causa do seu problema de saúde, porque adoeceram, porque não suportaram mais a dor e perderam já a expectativa de vida aqui no meio dos homens que passaram a acreditar em Deus e tiveram a sua vida transformada. Então, existe esse propósito, como também existem pessoas que elas são acometidas com doenças, determinadas doenças, aonde elas irão passar num processo de consciência, de autoavaliação, onde elas vão avaliar o que elas fizeram, vão avaliar os seus atos e dali elas irão se arrepender, irão ser um ser humano melhor, irão ser pessoas que amam mais a sua família, que reconhecem mais a proximidade das pessoas, né? Porque existem pessoas que não valorizam isso, né? Não valorizam a amizade, os amigos, os parentes, e aí ela fica doente e através dessa doença, através desse problema, ela irá valorizar mais o trabalho das pessoas que estão à sua volta. Também existe aquelas pessoas que estão à sua volta, que também acontece o contrário, em que o doente não é valorizado, né? A pessoa que adoeceu não era valorizada da forma que deveria, e agora as pessoas passaram a valorizar mais, a dar mais atenção, a dar mais amor, a dar mais carinho, a dialogar mais, né? Porque a doença, ela gera coisas também boas, coisas que precisam ser quebradas, coisas que precisam ser transformadas, coisas que precisam vir à tona, coisas que precisam vir ao final. Então existem vários propósitos, existem várias coisas em que elas vêm para mudar, transformar e como vem para transformar. Vou citar aqui para vocês um exemplo do rei Davi, que a arca, né, Davi fez uma grande festa, alegre e tal, com a arca, e o povo de Israel sempre tinha vitória por causa da arca, e os filisteus levaram a arca, e quando esses filisteus levaram a arca, meu irmão, a mão de Deus veio e castigou os filisteus, e eles tinham hemorróidas, né, todo mundo lá foi acometido de hemorróidas, e aquele pessoal perceberam que foi por causa da arca. Eles perceberam que foi por causas indevidas. E ali aquele pessoal, eles pegaram e fizeram ratos de ouro, né, em símbolo de arrependimento, e devolveram a arca. Eles não quiseram mais a arca na sua casa, para eles receberem a sua cura. Então, existem casos em que a doença vem para você ter uma autoconsciência dos seus erros. Às vezes o seu problema só está enquanto você reconhece isso. Só está enquanto você se torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Agora eu irei falar sobre curas, né? Tem gente que quer que a coisa aconteça dentro do seu tempo, dentro do seu itinerário ali. E Deus tem o seu propósito. Eu estou aqui na minha área profissional hoje devido a um problema que eu tive de saúde.
O meu braço esquerdo, eu tinha um problema no monguito rotatório, e meu braço ele deslocava, né, do lugar com facilidade. Quem me conhece sabe que às vezes era em curto prazo de tempo para que isso acontecesse. E isso aconteceu várias vezes, e toda vez que isso acontecia eu tinha que ir no médico, tinha que ir no hospital, às vezes com muitas dores, e às vezes tinha que ser aplicada anestesia. Às vezes o profissional que coloca no lugar não estava lá no hospital e eu ia esperar 1, 2, 3 horas. Teve uma vez na cidade de Brejo Santo, no Ceará, que eu aguardei uma noite inteira e o camarada só veio 8 horas da manhã e eu com o braço fora do lugar não consegui dormir, aquela dor cansada. E eu pedi a Deus para que Deus fizesse a obra e passaram-se muito tempo e eu vim trabalhar viajando com os paraibanos e vim para uma cidade chamada São Luís dos Montes Claros, em Goiás, e lá aconteceu no meu braço também deslocar e sair do lugar, e passei mais de 3 horas com o braço fora do lugar, muita dor, e eu conversava com Deus, sabe? Existem pessoas que têm esse problema, ele mesmo coloca no lugar, não sentia nada, e eu não conseguia, era muita dor mesmo, e todas as vezes eu falava com Deus. E para não ficar muito longa essa história que eu vou contar para vocês aqui, eu tive uma vez que eu questionei o médico, eu perguntei para o médico assim, se não tinha um remédio, alguma coisa, para que eu tomasse e isso parasse de acontecer, entendeu? Porque todas as vezes era muita dor, era muito sofrimento, e aconteceu isso em Manaus. E lá eu questionei o médico mais uma vez, perguntei dele o porquê daquilo, e ele disse que era de movimentos repetitivos, e eu não conseguia trabalhar, eu tinha que me virar nos 30 como vendedor ambulante, sabia várias coisas na vida, mas escapava como vendedor ambulante, até que esse médico aqui em Manaus, ele falou, olha, a única coisa que pode ser feita é uma cirurgia onde você pode colocar um parafuso, algo do tipo, para que não saia do lugar. E corre o risco desse braço secar ou você perder o movimento dele e você ter aí um problema sério, um problema grave aí por causa desse problema. Isso somente dessa forma. E eu fiquei muito triste. Na hora que ele falou isso, né, eu fiquei, como a gente fala no Nordeste, fiquei sem chão, né? E eu comecei a pedir a Deus para que aquilo mudasse, né? E através desse problema eu comecei a pesquisar até que eu descobri o colágeno, né? O colágeno tipo 2. Fiz o uso do colágeno, fiz o uso de vários remédios da medicina integrativa e nunca mais isso aconteceu. Aconteceu somente uma vez, dentro de 4 anos, aonde eu pisei em cima de um gato, tinha terminado de sair do banheiro, o gato no meu pé, de uma vez eu me assustei com o gato e caí no chão, estava muito liso o piso, e saiu fora do lugar, somente essa vez. Então, qual foi o propósito de Deus dentro disso? O propósito dele foi que eu me aproximasse da medicina integrativa. Quando eu me aproximei da medicina integrativa, eu passei a ajudar várias pessoas. Para você ter ideia, já foram atendidas mais de quase 7 mil pessoas aproximadamente atendidas em menos de 3 anos. Então, são muitas pessoas mesmo que já receberam a bênção através da minha vida. E o seu problema de saúde pode ser isso também. Eu conheço várias pessoas que tiveram uma mudança na sua vida, uma mudança radical na sua vida, depois que elas tiveram um problema
problema de saúde, um problema grave, e esse problema foi mudado, foi transformado. Eu tiro, por exemplo, aqui também pessoas que hoje têm casa de apoio, tem ONG, tem federação, por causa de um problema. Por causa de um problema. Você vê aí a maioria, nem todos, mas a maioria dos presidentes aí dessas federações ou dessas organizações aí que ajudam pessoas com problema de saúde, nem todos, como eu já falei, mas a grande maioria, foi pessoas que tiveram aquele problema, o qual ele ajuda pessoas hoje. Ele sofreu tanto com aquilo que hoje ele ajuda pessoas. Você entendeu? Então isso existe um propósito, existe um propósito. Eu tenho certeza que pessoas que estão assistindo o vídeo, eles sofrem com isso. Então você veio até aqui, você sofre com isso. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus em relação a isso? Nem sempre, às vezes, o propósito de Deus é curar. Mas não vindo a cura, isso não significa dizer que você vai sofrer o resto da sua vida como um condenado. Você pode ter um problema, muito bem se adaptar a ele, não sofrer nada e ajudar pessoas. Como também existe caso da pessoa entrar dentro de um quadro muito difícil, até mesmo entrar em coma e lá ser transformado, lá ter a sua vida transformada, ter a sua vida mudada. Vamos falar de um outro ponto muito importante, da aproximação, uma coisa mais próxima entre Deus e entre a pessoa que está doente. Existe caso em que a pessoa adoece e a partir do momento que ela adoece, ela desenvolve um relacionamento melhor com Deus. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de essa pessoa orar, essa pessoa ler a Bíblia, essa pessoa ir à igreja, essa pessoa ajudar o seu próximo, essa pessoa melhorar dentro da sua parentela, porque ela teve uma aproximação com Deus. Então, você precisa entender isso. Aí vamos à grande pergunta. Tudo isso anula o trabalho médico? Deus só vai fazer a obra na sua vida se for por meio de um milagre? Não. Deus pode fazer a obra usando um médico, orientando você no caminho certo, passando o remédio certo, ou até mesmo fazendo a cirurgia. Não é só Deus chegar lá e usar um anjo para assumir, não. Ele pode usar um médico, sim. Usar as mãos de um médico, guiar ele, dar sabedoria para ele. Como também pode acontecer de você orar e você ficar bem. Você orar e sua vida ela ser transformada, ou você receber oração e a sua vida ser transformada. Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Você vai glorificar Ele do mesmo jeito. O nome dele vai ser glorificado do mesmo jeito também. Então você pode muito bem buscar a Deus e saber a hora certa também de procurar um médico. Você tira, por exemplo, quando o rei Ezequias esteve doente e Deus mandou o profeta Isaías dizer que ele ia morrer. E ele se arrependeu, pediu para Deus misericórdia e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. 15 anos é praticamente uma vida, é muita coisa. Então Deus deu para ele mais tempo de vida. Então Deus ele pode fazer isso, ele pode fazer o milagre, como também pode usar as mãos do médico para que seja feito o milagre. O milagre, não espere somente o milagre de desaparecer um caroço, desaparecer uma úlcera ou qualquer outro tipo de coisa, mas ele pode usar um médico para descobrir o problema. Quantas pessoas estão com problemas aí que ninguém descobre o que essa pessoa tem, ninguém sabe a real causa daquela coisa ou de onde está vindo aquela alteração. Então ela precisa pedir um direcionamento, ela precisa buscar a Deus para que isso seja resolvido na vida dela, para que ela tenha uma vida mudada
uma vida transformada, tá? Então, você precisa saber aí usar a sua fé e também saber o momento certo de procurar a medicina. Eu conheço pessoas que anulam a medicina por meio da fé, né? Daquela fé que eu não vou procurar o médico, Deus vai fazer a obra. Não dê tempo ao tempo. Existem problemas de saúde que você precisa procurar ajuda médica o mais rápido possível. Você precisa fazer exames, você precisa analisar como é que está o seu sistema, porque às vezes pode estar desenvolvendo um problema aí que é fatal se você der tempo para ele, tá? Então, peça a Deus a direção. Se você não está bem, procura ajuda médica. Se você não tem condições, procura ajuda, procura alguma coisa, mas não dê tempo ao tempo. Isso não é anular a sua fé. O nome disso é sabedoria e discernimento. Você precisa ter a sabedoria e você precisa ter o discernimento para você procurar ajuda profissional, tá bom? Olha, para você que é da região do Amazonas, para você que quer fazer um exame de biorressonância magnética quântica, quer consultar comigo, a gente atende em Manaus dias 5 e dia 21 de cada mês. Ou seja, todos os meses, no dia 5 e no dia 21, nós estamos atendendo em Manaus. Existem casos dos nossos atendimentos em que a gente já encaminha você ao profissional certo para você fazer o exame, para você fazer a coisa certa e você ter aí a sua saúde revitalizada, você ter a sua saúde transformada, tá bom? Então eu espero por você. Também faço atendimento nos interiores, tá? Como Manaus, Manaquiri, Careiro Castanho, Manacapuru, Anamã, Beruri, Anuri, Coari. Também a gente faz atendimento em Altazes. Então você pode entrar em contato com a gente e você cuidar da sua saúde. E não esqueça que a fé não anula a medicina e nem a medicina anula a fé, mas ambas podem andar juntas. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de comentar e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que o nosso projeto cresça e a gente cada dia mais alcance os nossos objetivos aqui na plataforma.